boa tarde. O prefeito está a caminho, pediu que a gente não retardasse o início, começasse, depois ele vai pegar o bonde andando. Eu estive lá visitando o prefeito na semana passada e ele se prontificou a vir aqui falar com os engenheiros, com os arquitetos, sobre a revitalização do centro de Niterói, né? E vindo ele, a secretária de Urbanismo e Mobilidade, que é a nossa querida Verena Andreatta, está aqui à nossa direita, e veio também o subsecretário José Renato, está aqui presente também. E sem maiores delongas, depois a gente forma a mesa aí para nós debatermos. Eu vou passar então a palavra para a Verena Andreatta para começar a exposição, para a gente ganhar tempo. Depois aí eu quero agradecê-los ao prefeito e à equipe de ter aceito o convite, agradecer o Sidney Menezes, presidente do CAL, que está aqui comparecendo, abrilhantando, e agradecer aqui a Academia Nacional de Engenharia, da qual sou vice-presidente, que se interessou pelo tema, e a AERJ, Associação de Empresas de Engenharia do Rio de Janeiro, a CAERJ, Associação de Empresas de Engenharia, e o Sinduscom, o Sindicato da Indústria da Construção aqui do Rio de Janeiro, que se interessaram em apoiar a organização desse evento. Sem maiores delongas, eu passo a palavra aqui para a nossa querida Verena Andreatta e o seu subsecretário, né, que vai colaborar. Vamos lá. Eu vou sentar aqui para escutar bem. Queria agradecer Francis Bogossian, amigo de longa data, a todos os presentes, boa noite a todos, a todas, amigos aqui que eu vejo também de longa data, presidente da ADEME de Niterói, Milton, que nos ajudou aí na divulgação. E vou começar então apresentando, queria agradecer a presença do Sidney Menezes, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. E então a nossa ideia hoje então foi apresentar o projeto de requalificação da área central de Niterói. É um projeto que a prefeitura vem debaixo, né, dentro da política que o prefeito Rodrigo Neves vem traçando de melhorar, né, criar um novo estado de melhorias dentro do ambiente urbano dessa área central, que realmente esteve bastante degradado e obsoleto no tempo, né, que nós vamos passar a explicar agora. Renato. A requalificação, então, urbana do centro de Niterói. Niterói é uma principal centralidade, né, do município. Niterói tem um atendimento metropolitano, né, uma cidade hoje que é um segundo polo econômico com atendimento metropolitano. A importância histórica pode ser averiguada no processo de crescimento da cidade, um processo de crescimento que passa por vários aterros sobre as enseadas naturais da cidade. Bom, para aqueles que não conhecem a história de Niterói, a primeira trama urbana foi criada em 1819 pelo francês Palieri, arquiteto e pintor, que desenha a primeira trama urbana, a chamada Vila Real da Praia Grande. E é sobre essa trama urbana que a cidade vai crescendo, se expandindo, pode ir passando, e num processo de aterros, que é característico, né, do crescimento das cidades costeiras, como o próprio Rio de Janeiro. Niterói também passou por esse processo de crescimento, aterrando as suas baías enseadas. Bom, então aqui algumas imagens então, desse processo de aterros. E como capital do Estado, uma capital que teve seu momento de prestígio, seu momento de grande dinamismo, foi perdendo então a sua função de capital com a fusão do Estado do Rio de Janeiro e também com as novas infraestruturas que foram sendo criadas com a ponte Rio-Niterói, um processo que também, por outro lado, foi gerando um esvaziamento da área central pelo processo de
esvaziamento que foi acontecendo nessa principal centralidade, né, o centro de Niterói. Então, ela vai passando por um processo então de degradação, porque as áreas de expansão foram acontecendo nas periferias, na área da região metropolitana, na região mais da região oceânica. E então essa é a situação observada. Vocês podem ver pela imagem que em 1975 a área urbana correspondia a 18% do território municipal. A população, nesse momento, era cerca de 7% do total que estava concentrado ali no centro de Niterói. Ou seja, em 1970, volta aí, Renato, a população era de 324 mil, a área urbana 24,2 quilômetros quadrados. Já quando nós observamos em 2007, já nesse século XXI, a área urbana, então, de Niterói correspondia a 41% do território municipal, sendo que a população de 2010, então, correspondia a apenas 4% do total. Bom, aqui também vale dizer, né, que todos os investimentos públicos foram direcionados para as áreas de expansão, juntamente com a construção da ponte, o crescimento da frota de automóveis, né, quer dizer, todo o nosso modelo baseado nesse rodoviarismo e no aumento do número de automóveis. Por outro lado, as áreas de expansão foram mais atrativas para a expansão, deixando a principal centralidade sem a sua capacidade de atratividade. Bom, pode passar. Bom, essa imagem, então, que mostra que a área urbana cresceu muito acima da necessidade da população, o centro perde a população. O centro de Niterói, se nós compararmos aquelas datas de 75 e 2007, a participação da população da área central no município perde em torno de 43%, ou seja, enquanto a área urbana cresce 130% nesses 40 anos, entre 75 e 2007. Ou seja, os impactos negativos do modelo podem ser averiguados, então, por essa infraestrutura de alto custo, né, que acaba tendo que ser implementada, e a necessidade de deslocamentos por automóveis e uma segregação espacial que se verifica hoje no conjunto da cidade. Bom, é uma breve explicação para mostrar que esse centro, ao ficar vazio, ele foi se deteriorando. A deterioração, então, do espaço público, ela não acontece somente nas ruas, nos seus espaços públicos, mas também nos seus imóveis, principalmente os imóveis de interesse histórico e de interesse de preservação. A prioridade do nosso governo municipal, então, passa a ser direcionar investimentos para o centro de Niterói, de forma a reverter esse abandono, esse quadro encontrado hoje em dia. E, por outro lado, também hoje não há aqueles recursos públicos para os investimentos que a cidade hoje precisa, principalmente nessa área. Então, os objetivos do projeto traçado pelo nosso governo, então, foi o de realizar um conjunto de instrumentos, de programas que pudessem entender como funciona esse centro hoje e quais melhorias poderiam acontecer nos próximos anos, nas próximas 2 décadas, pelo menos. Então, foram elaborados programas de transporte público, principalmente na área da mobilidade de Niterói, que hoje é um ponto crítico, né? É o que mais a população se queixa, é a questão da mobilidade urbana. Em termos de habitação de interesse social também, hoje Niterói tem no centro praticamente 5 favelas, grandes áreas de comunidades que precisam de uma atenção específica. Um programa também específico de urbanização de favelas e vem sendo traçados também programas de desenvolvimento econômico
e fomento ao turismo, que hoje Niterói já apresenta uma grande potencialidade com o Caminho Niemeyer e uma série de outros aspectos da cidade, da sua paisagem, da sua relação com a própria cidade do Rio de Janeiro. E para falar mais especificamente da operação urbana consorciada, a operação urbana consorciada, então, seria o elemento, o projeto, né, de parceria público-privado com o qual a Prefeitura conseguiria arrecadar os recursos privados para um atendimento à melhoria dos espaços públicos de um determinado setor da área central que nós vamos mostrar em seguida. Bom, falando então um pouquinho mais sobre a operação urbana consorciada, a pergunta que vem sendo feita, né, nas várias audiências que nós temos realizado para explicar o projeto para a população, não só para a população, para também o conjunto da sociedade civil, as várias organizações, seja a OAB, IAB, Instituto de Arquitetos, a Associação de Moradores, a Federação da Associação de Moradores, a Universidade Federal Fluminense, entre muitas outras organizações. Esse projeto vem sendo apresentado, e essa, creio que já é a 30ª apresentação, e a grande pergunta é quais seriam essas transformações urbanísticas estruturais, quais são as melhorias sociais e a valorização ambiental que se pretende para essa área. A previsão, então, de que o conjunto dos investimentos da operação urbana consorciada se dará prioritariamente no resgate de 2 eixos, ou seja, 2 âmbitos de atuação se dariam. O primeiro âmbito seria, então, a requalificação dos espaços públicos com a implantação da infraestrutura correspondente a essa malha urbana, essa trama urbana de aproximadamente 60 quilômetros de ruas que seriam beneficiadas pelos investimentos da operação urbana consorciada. O segundo âmbito de recuperação e valorização da paisagem dessa frente marítima de Niterói seria a revitalização desse âmbito, que iria desde a Ponta da Areia até o Graguatá, inclusive incorporando a área do Museu de Arte Contemporânea, o MAC. Bom, em relação, então, à requalificação desses espaços públicos, das ruas, com a implantação da infraestrutura, o projeto prevê... Pode passar, Renato? A melhoria de uma rua, de todas as ruas. Essa é apenas um exemplo, que é a Rua Marechal Deodoro, uma rua importante na cidade, uma rua onde a indústria, inclusive moveleira, está aqui representada nessa rua, um setor bastante importante. Hoje o que se vê nas ruas de Niterói é essa fiação, onde todos os cabos se penduram, todos os cabos de telefonia se penduram nos cabos elétricos, dificultando o próprio crescimento das árvores, as calçadas são estreitas, enfim, uma condição urbana que não merece mais explicações ou mais diagnóstico, mas a solução prevista é a urbanização, a reurbanização dessa rua, então, com a troca de toda a infraestrutura, melhorando a condição de iluminação, do paisagismo, a condição das ruas, das calçadas, enfim. E uma melhor organização também na questão da mobilidade. O projeto prevê a implantação de 20 quilômetros de ciclovias, com bicicletários, com mobiliário urbano adequado, a iluminação, o posteamento, enfim. Uma rua, hoje, pensar em mobilidade é pensar no não motorizado, é pensar em oferecer ruas com qualidade para as pessoas poderem caminhar, ruas amáveis, ruas que sejam interessantes para que as pessoas possam deixar de usar os carros, para aquela compra ali a 2, 3 quarteirões, e também o uso do transporte por bicicleta, do uso da bicicleta também como um elemento a ser valorizado dentro do projeto de mobilidade, que também inclui outros aspectos que eu vou explicando ao longo da apresentação. Pode passar. Bom, aqui é uma imagem ilustrativa também de toda essa nova rede subterrânea que será instalada, será renovada, ou seja, os senhores são engenheiros, entendem melhor
até do que eu, que sou arquiteta urbanista, o tipo de melhoria que comporta esse tipo de atuação, né? Então, o projeto prevê a requalificação, então, a renovação de 60 quilômetros de ruas em todas as suas redes, telefonia, drenagem, esgotos, etc. E a fiação subterrânea. Pode passar. No aspecto cultural, dos setores culturais da cidade, a cidade hoje tem as áreas de preservação do ambiente urbano, especificamente esse ambiente urbano será preservado, esses imóveis serão preservados, e nós criamos então a ideia de corredores culturais, quer dizer, a preservação ela fica garantida, todos os critérios de preservação ficam garantidos pela ideia de corredor cultural. E o que se pretende que com 3% da arrecadação, esse volume de investimentos sejam aplicados para a renovação, então, das construções históricas, enfim, preservando a memória da cidade. Esse é um dos prédios antigos de bastante interesse, é a Casa Norival de Freitas, uma imagem dela já restaurada, quer dizer, é um processo que comportará essa dinâmica, né, de preservação, então, pode passar. Outro aspecto é a recuperação e revitalização de 101 mil metros quadrados de praças, que serão renovadas, revitalizadas, com criação de, enfim, áreas de brinquedos infantis e áreas para idosos, etc. 155 mil metros quadrados de novas praças serão criadas. Boa noite, senhor prefeito. Como vai? Tudo bem. Tudo bem. Espero que sim. Podemos continuar? Bom, então estamos aqui mostrando as melhorias que acontecerão no espaço público com as novas praças. Pode passar. E mais, o projeto ainda prevê um abrigo para atendimento da população de rua, com capacidade para 300 pessoas. Hoje o nosso abrigo municipal abriga somente 100. E toda a infraestrutura para a urbanização das áreas de especial interesse social dos morros do Estado, Arroz, Sabão e Lara Vilela. E também um novo mercado popular do centro, que hoje, como